Evangelho, capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O item 18. Chamando para junto de si o povo com os seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Está escrito em Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36, Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25, e Mateus, capítulo 10, versículos 38 a 39, e João 12, 24 e 25, os capítulos, os itens. Agora, neste momento tão abençoado, vamos agradecer a esse Pai amoroso pela bênção deste momento do estudo que ora estamos pedindo a sua permissão para o início dele. E vamos dizer assim: querido Mestre Jesus, querido irmão maior, estamos mais uma vez, Senhor, procurando as orientações necessárias para o nosso equilíbrio, para o nosso amadurecimento, para o nosso fortalecimento. E de igual forma, Senhor, que esse momento tão especial seja para os nossos irmãos que vivenciaram esta dificuldade do suicídio, onde quer que eles se encontrem, seja um momento de harmonia, de tranquilidade, onde eles, por um instante, pelo menos, tenham a possibilidade de ouvir as palavras de esperança, observando a tua bondade, Mestre, observando o carinho com o qual vela por todos nós, tendo consciência de que Maria de Nazaré está atenta às necessidades de todos e certamente pedimos a Deus para que todos despertem e auxiliando neste despertar de consciência. Neste momento, Senhor, aqui estamos, procurando doar as nossas melhores energias, procurando trazer para nós as melhores vibrações, para que tenhamos a possibilidade de nos recompormos e assim valorizarmos as oportunidades que são nos dadas a cada momento de estudo, onde tanto aprendemos acerca da vida e da bondade de Deus. Que esse Pai amoroso tenha misericórdia de todos, proteja, ampare, ilumine a todos, dando sempre a condição de refazimento e de possibilidades a cada momento da caminhada. Que esses benfeitores amigos, Dona Ivone Pereira, Senhor Cair Bachute e os demais trabalhadores dessa seara de amor recebam o nosso agradecimento sincero. E assim, Senhor Jesus, pedimos em Teu nome, em nome desses valorosos corações, de nossa Mãe querida Maria de Nazaré, mas sobretudo a Deus nosso Pai. Pedimos que nos abençoe nosso companheiro Mário, que nos dirigirá a palavra e nos dará a possibilidade, através das colocações, da nossa reflexão, para amadurecer os nossos conceitos. E assim, Senhor, pedimos a permissão para início desse momento abençoado de estudo da noite de hoje. Que seja de paz, de tranquilidade, de harmonia, de muita fé, de muita esperança e de muito amor para todos, onde quer que possamos estar. Que Deus nos abençoe.
Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Boa noite, querida companheira Yasmin. Um beijo no seu coração. Muita paz, minha linda. Amanda, querida, passando para você. Boa leitura e que Deus a abençoe também. Página 128. Nos dias subsequentes, durante as mesmas reuniões, fomos levados a examinar, com minúcias penosíssimas, os atos errôneos praticados no transcurso da existência que havíamos destruído, observando o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais, materiais que nos arrastaram ao detestável resultado a que chegáramos. Assistidos pelos mentores, pacientes, retroagimos com o pensamento até a infância e voltamos sobre os próprios passos, e muitas vezes banhados em copioso pranto e invariavelmente desapontados. Confessamo-nos os próprios autores dos desenganos que nos abateram nos vulcões do suicídio. Como agíramos mal no desempenho das tarefas diárias que a sociedade impunha. Como nos portáramos selvagemente em todas as horas, não obstante o verniz de civilização de que nos jactávamos. Integrando a represa falange, muitos havia patenteando o fruto nefasto da escassa educação moral obtida nos lares destituídos da verdadeira iluminação cristã. Jovens que, apenas saídos da adolescência, haviam tombados inermes ao primeiro choque com as contrariedades comuns à existência terrena, preferindo a aventura do suicídio, completamente faltos de ideal, de senso, de respeito a si mesmo, à família e a Deus. As desgraças por eles encontradas, além do suicídio, eram como o terrível atestado, o pavoroso libelo contra a irresponsabilidade dos pais ou responsáveis por eles, à face de Deus, a prova infamante da desatenção com que se portaram, deixando de diligenciar sólida edificação moral em torno deles. Para tais casos, soubemos que severas contas deveriam prestar futuramente às soberanas leis os descautelosos pais, que permitiram asas às perniciosas inclinações dos filhos, sem tentar corrigi-las, favorecendo assim ocasiões aos desequilíbrios desesperados de que o suicídio foi o lógico resultado. Passando para você, Mari. Boa noite a todos e boa noite, sobrinha Reana. Boa noite, mano. A gente lembrou da regressão de Belarmino. E ele disse que nos dias subsequentes, eles também foram obrigados a ver a vida que eles levaram na Terra. Não era nenhuma visão, uma regressão a outra encarnação, era esta mesmo. E eles iam vendo naquele telão. É de tremer, né? O método de aprendizado. Nos dias subsequentes, durante as mesmas reuniões, fomos levados a examinar com minúcias penosíssimas, analisado
cada ato, minuciosamente. Os atos errôneos praticados no concurso da existência que havíamos destruído. Era um verdadeiro conhecimento, né, dos pontos frágeis, que são os pontos que nós tentamos esconder às vezes de nós mesmos. Quanto mais dos outros. E ali estavam eles, nesse método novo de aprendizado. Estou tentando tirar uns nós aqui do microfone, mas está difícil. Então era um método novo de aprendizado que só no plano espiritual poderia surtir um bom efeito. Por quê? Porque na Terra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as próprias bases das relações em que um fica refém na mão do outro com seus defeitos, dificilmente nós conseguiríamos nos expor, nos abrir com a clareza do plano espiritual, que o plano espiritual oferece. Quem de nós, nesta posição, conseguiria expor como eles estão expondo agora? Então, desse modo, cada um de nós teríamos dificuldades. Já ali no plano espiritual, todos desencarnados, todos trazendo a mesma problemática, que era a dificuldade do suicídio, foi muito mais fácil cada um colocar-se, sem contar que havia não vamos dizer uma obrigação, mas quase uma obrigação desse tipo de exposição. Era irresistível a ascendência moral desses espíritos superiores que faziam com que eles pudessem se abrir. Fica muito mais fácil, né? Os iguais perceberem e não terem medo de abrir os próprios problemas. Quem já viu como é que é uma sessão dos alcoólicos anônimos? A parte lá do vira-mesa,
que não é do verbo virar, é quem quer vir à mesa. E a pessoa lá na mesa vai e expõe toda sorte de quedas com que se defrontou utilizando do álcool de uma maneira viciosa. Fala ele dos subterfúgios que a mente criava, que o psiquismo criava, para não se enxergar. Isso aqui lembra muito isso, né? Então eles foram vendo o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais, materiais, que nos arrastaram ao detestável resultado em que chegamos. Olha a implicância de cada ato nosso, em que tipo de qualificações nós podemos estar jungidos com os nossos prejuízos, com os nossos atos morais, avaliando as nossas regras de bem proceder ou não, mentais, a maneira como elaboramos o nosso raciocínio, que nos levou ao erro, que nos levou à queda, educativo, mostrando a nossa deseducação, como ser vivente desse mundo de provas e expiações, sociais, os prejuízos que criamos na nossa vida de relação, o contato com o outro, seja dentro de 4 paredes no lar, seja na via pública, seja no comércio, seja dentro do coletivo, seja dentro do nosso carro, seja dentro do Santo Espírito. Isso me faz lembrar muito o livro Agenda Cristã. Lembram do André Luiz? Aí vai mostrando o espírita em vários aspectos, perante a sociedade, perante a tribuna, perante a via pública. Lembram disso? Conduta espírita, isso. Agenda cristã é um outro. Obrigado, Eduardo. Eduardo chegou agora, mas está atento. Isso mesmo. Eu estava aqui com a capa do livro na cabeça. Agenda cristã é uma capinha azul, pelo menos era. E o Conduta Espírita é uma capinha com lista branca
vermelha, lembram dele? Então, conduta espírita. E também os prejuízos materiais que os arrastaram ao detestável resultado do suicídio. Olha quantos prejuízos eles tinham afibelados, acorrentados a eles mesmos. Em geral, não temos, às vezes, uma visão ampla de detectar a extensão de cada erro nosso. Cada ato nosso, bom ou ruim, tem repercussões inimagináveis. Vejamos Jesus falando para 12 pescadores, 12 apóstolos, na maioria pescadores, maioria gente simples. Numa terra não muito próspera, numa época difícil, e todos aqueles atos dele vieram ganhando força até chegarem junto a nós. Olha a força de um ato tomando proporções inimagináveis. E a própria atmosfera é espiritual. A gente lembra que a atmosfera espiritual em torno da Terra é o somatório dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes. Certa vez Emmanuel disse a psicosfera em torno da Terra. Certa vez Emmanuel disse que escrevia também para anular os pensamentos projetados por ele e as ações de outras vidas. E aqui nós vemos o Camilo falar: assistidos pelos mentores pacientes e retroagimos com o pensamento até a infância e voltamos sobre os próprios passos, e muitas vezes banhado em copioso pranto, invariavelmente desapontados, confessamos-nos os próprios autores do desengano que nos abateram nos vulcões do suicídio. Passam a não acusar mais ninguém, mais a lei, passam a prestar atenção nas próprias ações daí para frente. Era uma didática do plano espiritual. Como agiremos mal no desempenho das tarefas diárias
que a sociedade impunha. Como nos portáramos selvagemente em todas as horas, não obstante o verniz da civilização que nos raptava. O ato, às vezes, mais pequenino dá mostra de quem nós somos. Já disse Jesus, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então, no próprio dia a dia, a gente às vezes espera ter um ato de grandiosidade. Ah, como eu queria um ato. Grandioso na minha vida, como o de Paulo de Tarso. Como eu gostaria de ter um gesto grandioso, como o de Eurípides Barçanufo, de Dr. Bezerra de Menezes, de Leão Denis. Esquecido de que, nos atos pequenos, é que começamos a fazer as grandes caminhadas nos caminhos da evolução. Nas tarefas diárias. A simples dona de casa, que faz as coisas com carinho, pode estar acima da gente que trabalha no bem e que não coloca tanto o coração na tarefa. Me lembro uma vez, tio Alt, o nosso querido altivo, contar-nos que se espantou quando viu a mãe de uma trabalhadora lá do centro. Essa senhora era trabalhadora, daquelas bem simples. Daquela que era dona de casa, fazia lá suas tarefas, ia lá, dava o seu passezinho. Alguém assim que a gente diria, sem muita expressão, né? Que a gente às vezes se coloca numa posição achando só porque fala, só porque escreve, só porque faz palestra, dá curso, faz isso e aquilo, doutrinamos, recebemos espírito, que somos melhores do que os outros. E ela era desses trabalhadores simples. Isso é simples. Quando ela desencarnou, tio Alt contou-me isso depois. Ele se espantou de ver tamanha luminosidade, tamanha, naquela pessoa que em vida foi tão simples. Uma dona de casa, bem dizer. Porque ela aprendeu a crescer nas tarefas diárias. Até do nosso trabalho mesmo, do nosso ganha-pão. Ele diz aqui, como agirmos mal no desempenho das tarefas diárias que a sociedade impunha, o próprio trabalho que a sociedade nos impunha.
não obstante o verniz da civilização. Grande Hermes, Deus te abençoe. Aí ele diz, integrando a retesa falange, né, aquela falange de causar pena, muitos haviam patenteado o fruto nefasto da escassa educação moral obtida nos lares destituídos da verdadeira iluminação cristã. É o lar, sendo aquele primeiro margeador, dando aquelas primeiras regras de moral. Hoje sai no jornal, vi no jornal agora há pouco, abri o jornal e vi lá um mendigo, casal de mendigo, acharam 20 mil, ele achou 20 mil, e foram devolver, levaram até a polícia. Mendigo, hein? Aí ele falou assim, eu quero que se a minha mãe estiver vendo lá no Maranhão, ela veja que tem um filho honesto. É de chorar, não é? Mendigo seria alguém que realmente poderia ter ficado e ganhar até um emprego, né? Segundo a sobrinha aí. Não estavam afim de nada, né? Quando vemos pessoas que não precisam roubando, eles acharam, poderiam ter ficado para eles, e esse não é o primeiro caso. Teve de um gari também, achou 200 mil, se eu não me engano, na mala, uma vez, e outros. Então é o que? A educação moral adquirida em casa. Educação moral. Fico pensando se fôssemos nós, de repente, que achássemos 30 mil, 20 mil. Eles são ou não são espíritos de regeneração? Ninguém mais do que eles precisavam de 20 mil. Mas ele diz, minha mãe me ensinou a não pegar nada de ninguém. E se achássemos, levássemos para a polícia. Esqueceríamos até que eles estavam mendigos. E os abraçaríamos. Mereceria um abraço de cada um de nós. A pessoa que com um gesto consegue dar uns saltos, né?
já venceu a prova, né? Mostrou naquele momento, diante da prova, fica com o que não é teu, foi achado, ou devolve? Devolveu. A Jana aí também, ó. Era uma prova, né, Jana? Tava precisando. Jana deu salto. Ajuda aí, Jana. Então são os atos. Aí subiu um degrauzinho, Jana. Não vem dizer que não subiu, não. Já não está mais no ré do chão. Aí ele diz aqui, jovens que apenas saídos da adolescência haviam tombado inermes ao primeiro choque com as contrariedades comuns à existência terrena, preferindo a aventura do suicídio, completamente falta de ideal, de senso, de respeito a si mesmo, à família e a Deus. Doloroso, né? Nós sabemos que os nossos jovens estão se matando em virtude de faltarem a ele essa base, a família, a Deus. Nós estávamos relendo algumas mensagens de Leon Denis. Foi no aniversário de 25 anos do CELD. E Leon Denis fala isso. Ele tudo fez para que levasse a 10 pessoas esse senso moral que as fizessem se elevar. O respeito a si mesmo, a família e a Deus, o Criador. E não crescendo, né? Do menor para o maior. A falta de ideal que nós já estamos colocando nos nossos jovens. Que nós estamos
estamos passando para eles noções de que são espíritos imortais. Nesse momento, a Terra precisa disso. Nós precisamos disso. Do ideal mais nobre, do ideal grandioso, que mostre para nós o porquê estarmos aqui na Terra. O porquê necessitarmos estar aqui. Principalmente na juventude, em que os arrastamentos do mundo fazem com que fiquemos baldos de ideais enobrecedores. Momento esse importante para cada um de nós. Aí fala aqui o que acontecia com os jovens. As desgraças, por eles encontradas além do suicídio, eram como terrível atestado. O pavoroso libelo contra a irresponsabilidade dos pais, o responsável por eles a face de Deus. A prova infamante da desatenção com que se portaram, deixando de diligenciar sólida edificação moral em torno deles. Para tais casos, soubemos que severas contas deveriam prestar futuramente as soberanas leis os escautelosos pais que permitiram asas às perniciosas inclinações dos filhos, sem tentar corrigi-las, favorecendo assim ocasiões ao desequilíbrio desesperados de que o suicídio foi o lógico resultado. Missão dos pais na Terra. Nós que temos os nossos filhos jovens, nem sempre irão nos ouvir, nem sempre seguirão tudo que nós falarmos, mas devemos semear, igual o semeador que saiu a semear, para que um dia ali frutifique. Estamos melhorando. A Terra está em convulsão, porque está em mudança para um mundo de regeneração que nós todos devemos nos enganjar. Fica por aqui as nossas meditações. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Ok, mana. Fiquem com Deus. Valeu, Elcio. Valeu, Vidas. É nóis, valeu. Tô passando a palavra, hein? Obrigado, Aninha. Obrigado, sobrinha Ana. Levanta a mãozinha lá quem vai fazer a prece. Yasmin. Valeu, Céia. Obrigado aí pela tua presença, amiga. Sobrinha Mana, segura aí.
Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tá baixinho? Vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Vamos conversar então com o nosso mestre, querido irmão Jesus. Nós aqui, Senhor, nos apresentamos para o estudo e nós queremos então agora, Senhor, fazer a nossa prece de agradecimento. Agradecimento ao teu coração, agradecimento à nossa querida Maria de Nazaré, esse espírito tão materno, tão amoroso, que tem como tarefa, Senhor, em teu nome, de acolher a todos nós, Senhor, espíritos ainda tão endividados para com a lei, assim como nossos irmãos, Senhor, que se encontram na colônia, que se encontram lá, Senhor, se refazendo, se preparando melhor, Senhor, se fortalecendo no teu amor e no amor de Maria, para se refazerem para com a lei de Deus. E por isso te pedimos, Senhor Jesus, que envolva a cada coração, cada irmão nosso, Senhor, que ali se encontra internado, se encontra convalescendo, se encontra estudando, se encontra no preparo mesmo, Senhor, de fortalecimento para o mergulho na carne, Senhor, nas vibrações amorosas do teu coração, que eles se sintam assim, Senhor, por nós, também abraçados, também envolvidos nas nossas vibrações fraternas e amorosas que dirigimos a eles em teu nome, Jesus. Pedimos que abençoe, Senhor, aos trabalhadores presentes, encarnados e desencarnados, que abençoe o nosso irmão Mário, que tão amorosamente, Senhor, vem semanalmente a esta sala fazer esse estudo, Senhor, direcionado às vibrações de amor para a colônia Maria de Nazaré. E nós, Senhor, almas endividadas para com a lei de Deus, também te pedimos, Senhor, que muito nos fortaleça e nos encoraje no prosseguimento, Senhor, do nosso planejamento, da nossa reencarnação, das nossas provas, Senhor, para que ao sair da carne, Senhor, possamos olhar para trás e dizer junto aos nossos mentores: conseguimos estudar, conseguimos trabalhar, mas principalmente, Senhor, conseguimos aprender contigo, que és o mestre do amor, a nos envolver com esse sentimento, Senhor, nos preparando assim para a tarefa seguinte. Que seja em teu nome, Jesus, que seja em nome de Maria, que seja em nome de Caibar Chuto, que seja em nome do nosso querido irmão Camilo, em nome de Leon Denis, mas sobretudo, Senhor, em nome de Deus, é que nós te pedimos a permissão para encerrar a nossa prece, dando também encerrado o nosso estudo. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, mana? Passando para você. Obrigada, pela oportunidade da prece. Graças a Deus. Deus nos ajude e abençoe agora e sempre. Cada vez que se estuda o livro dos Espíritos, aumenta naturalmente o nível de conhecimento que nos levará a compreender algumas das reais dificuldades dos espíritos, quer sejam eles bons, quer sejam eles inferiores. Quando se fala de separação da alma e do corpo, muitos tentam igualar as situações de todos aqueles que desencarnam. Há sempre dificuldade na separação do corpo e do espírito, mas naturalmente aqueles mais elevados, e aí entendemos os mais elevados, os que têm bondade, compreensão, tolerância e os que compreendem antecipadamente a vida espiritual, a esses a separação é difícil, mas não complexa. Já os desencarnados, já aqueles que nada creem, que sequer têm bondade, ou mesmo não guardam no coração nenhuma expectativa para além da vida material, nestes a separação é complexa. Faz-se pouco a pouco, rompe-se a pouco todos os laços que prendem
o espírito ao corpo, o sofrimento é mais demorado, é maior, e as almas sentem como que se desprendendo com muita lentidão. Entendendo tudo isto, entendemos, portanto, que a doutrina espírita, além de nos ajudar no processo da evolução da alma, também nos ensina a desencarnar. Haverá tempo em que a humanidade não temerá mais a morte, nem falará dela como se fosse alguma coisa de terrível, pois entenderemos que a continuidade da vida nos permitirá estar sempre juntos, quer estejamos presos na matéria, quer estejamos fora da matéria. E aí a doutrina nos ensinará a nos libertar da prisão temporária que a matéria nos oferece. Cada vez mais que estivermos estudando, entendamos que Deus, na bondade do seu coração, nos fez trabalhar as ideias para podermos vencer as dificuldades. Assim, a ideia trabalhada acerca da separação da alma e do corpo nos ajudará em qualquer dificuldade quando ocorrer. Busquemos, pois, a doutrina espírita, hoje e sempre, como a grande condutora das nossas almas, mas também como a instrutora das nossas mesmas almas para o convívio com a realidade do mundo espiritual. Que Deus nos ajude a todos, nos abençoe, que todos sigam em paz após o trabalho dos passes, do apoio, do estudo, após a beleza da reunião, que foram todas as reuniões da dia de hoje. Muita paz, meus caros amigos, muita paz para todos nós.